sempre aqui conosco no nosso Clínica da Alma, pastor Rogério Goulart. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bom? Tudo jóia. Uma alegria sempre poder estar aqui, graças a Deus. E também pastor Ademar Guerra. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom estar aqui. E o pastor Rogerinho também, né? Que está sempre nos prestigiando com a presença dele. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, eu já queria começar lendo aqui algumas participações que nos chegaram. Algumas delas não têm muito a ver com o tema de hoje, mas é importante dizer isso. Você pode participar durante toda a semana, durante todos os dias, porque é muito possível que você esteja vendo a programação também reprisada. Então é possível que você assista a programação de um tema que já foi tratado, né? Então hoje nós estamos ao vivo pela manhã aqui na Rede Super, terça-feira, mas é possível que você esteja vendo esse programa à noite. Então, às vezes as pessoas elas mandam os assuntos para a gente, que já falamos aqui, mas não necessariamente o assunto do dia. Eu queria ler então a participação do Márcio Martins. Ele diz assim: a paz do Senhor, qual a melhor forma de se libertar do passado, quando ele influencia diretamente o nosso presente? Me chamo Márcio Martins, eu e minha esposa Rosana Guzmão acompanhamos sempre o programa. Somos de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Um abraço, Márcio. Muito obrigado, Márcio, pela sua participação. Essa pergunta tem a ver com o tema, né? Tem a ver com o tema. Nós abordamos ontem a respeito disso, que na realidade o passado, muitas vezes as pessoas carregam isso consigo, marcas, lembranças, feridas, enfim, situações que foram extremamente marcantes lá atrás, que acabam, sim, interferindo, influenciando o presente. Então, por isso que nós estamos abordando esse tema, abandonando o passado, porque o que passou, passou. Ele precisa ser, obviamente, tratado, ministrado, curado, para que ele não venha interferir lá na frente, né? Então, assim, se está interferindo hoje, é porque precisa resolver, sim. Agora, ele pergunta qual a melhor forma, né, pastor Guerra? Não existe uma receita, necessariamente falando, né? Você tem várias maneiras de trabalhar para que alguém veja o passado que o amedronta até hoje, que o assusta até hoje. Sim. Existem formas diferentes de trabalhar. É claro que ali no Clínica vocês lançam mão, certamente, de diferentes formas para fazer essas, vamos dizer assim, esses tratamentos, se eu posso usar essa palavra. Nós temos aqui 7 passos para abandonar o passado. Né? São 7 passos aqui, depois a gente vai falar sobre isso. Que é um método que pode diferenciar de um outro método, isso, né? Com certeza. Aqui você está apresentando um método. É importante dizer isso, porque senão às vezes as pessoas pensam, se eu não fizer daquele jeito e tal, né? Tem várias formas, nós vamos dar 7 formas, mas existem muitas outras, né? Inclusive o Espírito Santo, né? Ele nos direciona, né, e muitas vezes como a gente agir naquele momento, entendeu? Então nós somos cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Só vou colocar aqui algumas formas, né? Sugestões. Primeiro abandone a bagagem, né? Porque muitas vezes nós temos que abandonar aquela bagagem que está sendo como peso, né? E muitas vezes Deus traz uma onda forte, como ele fez com Jonas quando estava lá no porão, né? O mar ficou, né, agitado, né? E muitas vezes as coisas agitam para sair do porão, né? E teve que sair do porão ali para ver o que está acontecendo. Muitas vezes a coisa está lá no porão e Deus faz com que venha essa agitação, aconteça alguma coisa para a pessoa botar para fora. Aí vem um problema ou uma depressão, qualquer coisa, a gente já trata aquilo, né? O senhor quer falar os 7? Não, a gente vou pode falar ir comentando entre um e outro. Porque eu já queria te perguntar sobre isso, abandonar a bagagem. Podemos comentar sobre depois passar. Porque para muitas pessoas, talvez, abandonar a bagagem não é fácil, né? O pastor Rogerinho, por exemplo. Você deve falar com um cara assim, não, meu amigo, deixa isso para lá, o fulano já morreu. E o cara fala, mas não consigo, esse negócio está grudado comigo. Não é fácil, não. Você está rindo por quê, pastor Rogerinho? Eu falei alguma coisa engraçada aqui. É porque essa normalmente é a parte mais difícil. De abandonar a bagagem. E o pastor Guerra colocou assim como se fosse um negócio mais fácil. E é uma coisa interessante, é que a gente fala muito em traumas, mas há bagagens que são agradáveis. Né? Não são lembranças de coisas ruins, necessariamente. Mas que nos impede de viver o novo,
né? Aquilo que vem depois. Então, muitas vezes, nós ficamos presos em saudosismos, né? Em coisas que, naquele momento, tiveram o seu valor, foram extremamente importantes, foram muito agradáveis, e aí eu fico preso também naquilo. A gente poderia usar um exemplo aqui que me veio à mente, de repente, só para ilustrar para o pessoal de casa. Uma moça, por exemplo, que namorou um cara de quem ela gostou muito e aí terminou com ele, aí os anos passaram, ela casou com uma outra pessoa, mas continua lembrando o cara e aquilo tá atrapalhando o casamento. Isso poderia ser um exemplo? Com certeza. Aí temos o caso de uma ligação de alma, né? Mas um exemplo para a gente não ficar preso a isso. Uma pessoa mudou, saiu de uma casa que ela morava e ela teve que mudar para uma outra casa. E ela simplesmente não consegue ser feliz naquela casa que ela está morando. Por quê? Porque aquela casa que ela está morando não é a casa que ela morava antes. Então, ela conecta a realização dela, todo o prazer do aconchego do lar com aquela lembrança que é uma lembrança boa. No ambiente. Entendeu? Isso, que é uma lembrança agradável, né? E ali ela não consegue. Então, ela realmente, em determinados momentos, ela precisa largar aquela casa, sair da casa, fechar a porta, largar a bagagem. Entendi. Entendeu? Senão ela não vai se realizar naquele outro contexto que ela está inserida. Mas não é fácil, né? Talvez essa seja a coisa, fácil. como você falou, a coisa mais difícil de se fazer é abrir mão disso. Por exemplo, a pessoa teve, usando esse exemplo aí da casa, de repente a infância da pessoa foi super feliz naquele lugar. Né? Tinha um pátio gostoso, tinha árvores frutíferas. Então, assim, a história da pessoa foi marcada ali, com aquela goiabeira, com aquela jabuticabeira, e ali brincava, andava descalço, tudo mais. Então, assim, parte das emoções da pessoa ficou naquele lugar. Aí ela vai morar num apartamento, ou seja, não tem área, não tem terreiro, não tem nada disso. Então, isso pode muitas vezes até gerar frustração na pessoa. E nós temos até casos de pessoas que entram em quadros depressivos por conta disso. Aí agora, por quê? O que é isso? Eu disse para ela assim, abandona o passado. Mas o passado para mim foi fantástico nesse aspecto falando. Né? Mas se a gente olhar pelo aspecto pecaminoso, tem situações também que a pessoa não consegue abandonar aquelas lembranças. Eu sei que é pecado, mas me deu prazer, me deu alegria, me deu satisfação. Me senti valorizado. Acariciou meu ego e tal. Então, diz assim, abandona isso aí. Pô, é difícil. Eu sentia prazer, naquela época, entre aspas aqui falando, ali que eram amigos, a gente ficava bebendo a madrugada toda, entendeu? Mas porque tem lembranças associadas ali que precisam ser trabalhadas. Muito bem, abandonar, deixar a bagagem. Deixar a bagagem. É facinho demais, né? Ele Não é tá tão pensando fácil, assim, não. Ele tá pensando, pô, mas cara é chato. Não, mas Não, isso é importante. É porque quando a pessoa ela abandona essa bagagem, ela sente um alívio tão grande. Nossa. Você entendeu? Como aquele fardo que sai do ombro. Então a gente fala assim, porque né, a gente fica feliz. O senhor já está profetizando o momento final, né? Isso, que a pessoa vai... O senhor está mais ou menos igual Deus quando deu para José os sonhos lá, né? Do sol e da lua, das estrelas e dos feixes de lenha, né? E aí Deus não explicou para ele o que ele ia passar para chegar lá. Mas, então Deus só mostrou a parte final, né? Mas que a pessoa chega perto da gente e fala, não, eu estou sentindo tão leve e tudo. Muito bem. Pode seguir, pastor. O próximo aqui está encerre o capítulo. Eu vou ler aqui Isaías 43, 18, que fala assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Está aqui em Isaías 43, 18. Então, o que Isaías cita aqui? Que realmente é para encerrar o capítulo. Então, aquela coisa que você lembra, que todo dia você está lembrando, né? Aquele capítulo, né? Vamos dizer aqui, aquele capítulo de novela, né? Que você guardou na mente, encerra ele, né? Acaba com aquilo na vida. Não vou tocar mais nesse assunto. Eu sempre falo com as pessoas assim, para que ficar lembrando essas coisas? Para ficar recordando de uma coisa que é peso, que é ferida, o que você vai ganhar com isso? Você fala, qual lucro você está tendo com isso? Se você pode colocar no lugar disso uma coisa boa, ou uma coisa de hoje.
ou um sonho que lembrar você algo tem. que dá esperança, como Isso. Lamentações diz, Isso. né? Porque tem coisa que a gente tem que lembrar. Não é? A gente vai ler na Bíblia, por exemplo, Deus toda hora falando com o povo de Israel, olha, lembra que eu tirei vocês do Egito, eu fiz isso. Isso. Por exemplo, meu devocional hoje foi em cima do Salmo 105. Você tem a história desde Abraão até o momento ali que o povo estava vendo naquele contexto, Deus narrando tudo que ele fez no Salmo 105, na vida do povo de Israel. Então tem coisas que a gente tem que lembrar, contar para os filhos, porque gera esperança. Mas tem coisa que não. Esse texto que o pastor Guerra está falando, de deixar as coisas, né, ou seja, do passado, no verso 19 ele diz assim, e eis que faço coisa nova, né, que está saindo à luz, porventura não percebeis? E na realidade as pessoas não conseguem perceber porque elas estão olhando para o passado. Então como é que ela vai perceber a coisa nova que Deus está fazendo? Né? Então o novo ele só pode vir quando o velho é abandonado. Né? Então assim, vinho novo não dá para se colocar em odres velhos. Né? Então, ou seja, por quê? Não vai suportar. Então na realidade a gente tem que abandonar essas coisas velhas, antigas, né? E olhar para o novo, ou seja, com o Senhor sempre vem o novo. Não é? O Senhor, nós estamos lidando com um Deus de segunda chance, de terceira chance, um Deus que sempre quer fazer algo novo nas nossas vidas. E que nos leva a viver em novidade de vida, né? Eu gosto muito dessa palavra, em novidade de vida. E aquele que pega no arado e olha para trás, ele não é apto ao reino de Deus, está lá, né? Você vê que a coisa é bem profunda. Então não fica olhando para trás aí para o passado. Siga em frente. E Hebreus fala que o Senhor não é com aqueles que retrocedem, né? Porque ficar preso no passado é não avançar. Nosso Deus é um Deus de progresso. Exatamente. Né? Com certeza. Bom, e você que está em casa, o que você pensa a respeito disso? Abandonando o passado, você está preso ao passado? Tem coisas que não deixam você avançar nos seus relacionamentos interpessoais, na sua relação com Deus, nos sonhos e propósitos que Deus plantou no seu coração? Se tem coisas que não te deixam avançar, você precisa abandonar. E é por isso que o Clínica da Alma quer te ajudar nisso. Então liga pra gente, participa 3209-3301, tecla opção 1 e ouça o atendimento até o final para que o seu atendimento seja registrado. E também o nosso telefone é ao vivo, você fala direto com o diretor do nosso programa e ele passa a sua informação aqui para mim no meu ouvido no 3253-3320. E também nós temos o Twitter, @Clínica da Alma, e o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Fale conosco, né? Não fique guardando coisas ali, porque tem coisas que só museu deve guardar, né? Coisas velhas que só museu é que deve estocar. Vamos continuar falando sobre a pergunta do Márcio, que é como abandonar essas coisas do passado? Que tem outras perguntas aqui também. Você quer as perguntas? Não, é porque a sua fala aí vem corroborar com a pergunta do Márcio. Amém. Pare de falar sobre o passado. O que acontece? Muitas vezes as pessoas, você ajunta assim um bolinho de pessoas e tal, uns amigos, aí a pessoa vai lá e começa a recordar aquela coisa ruim do passado dela. E traz até um ambiente ruim ali, porque muitas vezes as pessoas estão alegres, de repente a pessoa começa a contar lá aconteceu isso comigo, não sei o que lá, uma coisa ruim. Então as pessoas têm que parar de trazer essas coisas. Então, por isso que ela tem que enterrar isso. E são lembranças da vida da pessoa que não vão trazer conteúdo nenhum ali para aquele bate-papo. E nem crescimento e nem vai ser bênção. Normalmente é uma perspectiva pessimista, né? Pessimista. E vai contagiar as pessoas com o pessimismo.